Olá, pessoal. Feliz 2026. Vamos para o segundo episódio desse ano maravilhoso que está começando. A gente teve um primeiro episódio muito bacana com o Rodolfo Torello, onde a gente falou um pouco de empreendedorismo, entendemos a carreira dele no varejo, o quanto ele hoje é um profissional com uma visão global, com uma experiência muito bacana fora do Brasil. E agora a gente vai falar com o Zé, né, conhecido como José Feital, né, da SPD Countertops, lá direto dos Estados Unidos. Eu conheci o Zé muito tempo atrás, quando eu estava na Leroy Merlin, e a gente tinha um desafio bacana de colocar a seção de cozinhas dentro da Leroy, e o Zé já tinha um produto muito bacana, de alta qualidade, e ele ajudou muito a Leroy Merlin a começar a se posicionar também como uma vendedora de cozinhas planejadas. E o Zé tem uma história interessante, porque ele começou em banco como executivo, fez esse projeto da Leroy Merlin com a gente, e agora está nos Estados Unidos, né, num desafio profissional como empreendedor muito bacana. E ele vai contar um pouco da trajetória dele, dos desafios de sair do Brasil, de montar um negócio nos Estados Unidos, como que a cultura americana ajudou ele a errar e a acertar, né? Porque ele tinha que conhecer um pouco do mercado. É um mercado completamente diferente do mercado brasileiro que ele trabalhava. Então, muito obrigado, Zé, por estar falando com a gente. Eu sei que você parou tudo aí na hora do almoço, você está com 2 horas para trás do Brasil. Então, começa aí um pouco a contar para a gente aqui do Varejo na Real a sua história. Bacana. Bom, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Cauê, boa tarde, Paulo. Primeiro, Boas. agradeço a oportunidade. Então, primeiro agradeço a oportunidade aí da gente poder contar, de eu poder contar um pouquinho da minha história, né, pessoal, e assim, um pouco da minha trajetória, um pouco das dificuldades, dos desafios, das coisas positivas, e assim, contar um pouquinho da companhia também. Então, espero poder ajudar, espero poder contribuir com quem está aí em casa ouvindo. É assim, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente, de bater um papo. Eu estou aberto, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou na Flórida, na cidade chamada Naples, né, na Flórida, na costa oposta a Miami, que é o que agora é o famoso Golfo da América, né? Então, assim, eu estou do outro lado, não é mais o Golfo do O México, então, Golfo do assim, eu tô México, né? não é mais. Então, assim, a gente está aqui no Golfo da América, numa cidade muito bacana, uma cidade que, assim, eu gostei demais desde a primeira vez que eu vim. Então, bacana, prazerzão estar falando com vocês aí, cara. Bacana, muito legal. Conta Bom, um pouco de como foi essa mudança de executivo para empreendedor e aí um salto para os Estados Unidos. tá. Assim, bom, então eu vou começar, eu acho que um pouco pela minha trajetória, que é bem extensa, mas eu vou tentar encurtar um pouco aqui. Assim, porque o objetivo é tentar apresentar como eu sou, assim, da área de vendas e poder contribuir com alguma coisa relacionada a vendas. Então, a trajetória foi a seguinte: a partir com os 12 anos, eu já trabalhava nessa área de vendas, eu ajudava meu pai num comércio que ele tinha na cidade aí em São Paulo. E assim, depois de ter trabalhado no comércio junto com ele, eu tive algumas outras empreitadas quando novo, e depois eu fui trabalhar como executivo no banco. Cara, foi bem diferente, porque a vida do banco, assim, o banco ele é movido a vendas, né? Até hoje, então, assim, relacionamento com os clientes, no caso, né? E assim, a trajetória de banco para Estados Unidos foi um pouco interessante, porque eu vim aqui para passar algum período assim de 90 dias, 5 meses no máximo, entendeu? E acabei ficando, acabei gostando, acabei me casando aqui, e assim, foi um pouco disso. Eu tive uma oportunidade de vir para cá e abracei, cara, abracei, sabe? Eu procurei é, entender um pouco da cultura americana, foi bem diferente. Você sair de um banco, né, como executivo de um banco, onde você atende diversas cadeias de produto, onde você tem que tentar cada vez, através de relacionamento, buscar mais, vender os produtos bancários. Então, assim, para os Estados Unidos foi uma mudança bem radical. Foi bacana. Que legal.
Mas explora pra gente um pouquinho o que que você fazia no Brasil, pode ser desde essa época que vocês se conheceram na Leroy, você era um fornecedor e como foi? Já era o seu primeiro empreendedorismo? Como é que foi? O que que você Então, fazia? bom, então, depois da carreira bancária, eu fiquei nos bancos, eu trabalhei no Banco Itaú, fui um dos gerentes, assim, o pessoal comenta que eu fui nomeado um dos gerentes geral mais novos a ser premiado pelo Banco Itaú em São Paulo. E assim, depois do Itaú, eu parti para o Banco Santander, e depois do Banco Santander, eu terminei a minha carreira bancária no Banco Safra, né? Então, assim, eu fui. Logo depois do Banco Safra, eu, eu fui mobiliar um apartamento. Então, é uma história bem curiosa, cara, porque eu fui mobiliar meu apartamento, então foi uma questão de oportunidade. Eu fui mobiliar meu Adorei a apartamento e eu oportunidade. saí. É, sempre assim. E eu fui mobiliar um apartamento e quando eu comecei a ligar para alguns contatos, que tentei buscar cozinhas e countertops, que no caso são são mármores, né? São marmorarias, no caso, no Brasil. Aqui a gente chama de. Aqui a gente fabricação de countertop. Então, assim, eu fui buscar para comprar para o meu próprio apartamento e, assim, ninguém dava muita atenção. E eu, sempre muito curioso, sempre relacionado, assim, sempre querendo entender um pouco de cada coisa, eu fui visitar a companhia e chegando lá, eu falei, cara, eu vi que ele estava vendendo a empresa. Eu falei, pô, acabei de sair do banco, né? Estou buscando algum outro tipo de negócio e acabei comprando aquela empresa até então, né? Só que atendendo a região ali no estado de São Paulo e assim, eu sempre busquei tentar fazer alguma coisa diferente. Então eu queria padronizar as peças. Eu via que a gente não conseguia escalar até então naquele momento o nosso negócio, porque a gente só conseguia atender uma demanda local ali, né? Então, assim, eu pensei e falei, cara, eu vou tentar criar alguma coisa para escalar esse negócio aqui, porque senão eu vou ficar limitado à minha cidade e à minha região. E foi daí que veio uma ideia surpreendente, que todo mundo na ideia no começo me chamava de louco, né? Porque se a sua ideia de louco der certo, você passa a ser o visionário da história, né? Então, assim, eu criei algumas peças padrões e comecei a vender na internet, cara. Montei uma startup na internet e comecei a vender as peças na internet, peças de banheiro, de cozinha. Então, essa foi um pouco da história da marmoraria e logo depois eu conheci o Paulo, conheci a Leroy, botei na cabeça que eu queria introduzir o produto em comércio, em varejo e tentar abrir o leque para demais lojas. Então, foi aí que veio a oportunidade de eu. Assim, foi um período de adaptação, a loja não estava preparada até então para receber cozinhas padrões e também eles queriam alguma coisa customizada, né? Alguma coisa é, Exato. diferente. Então, assim, foi um desafio bacana, cara. Foi um desafio bacana, mas a gente conseguiu fazer acontecer. A gente chegou até a atender praticamente todas as lojas do estado de São Paulo com os nossos produtos, né? Então, foi legal, foi bem bacana o desafio. O legal dessa história é quando você quis padronizar, porque ele entendeu, eu estou limitado. Então, se eu padronizar, eu facilito que qualquer pessoa possa, no seu espaço, na sua cozinha, comprar da minha produção que está numa cidade no Que aí você ganha Brasil preço e para escala, qualquer né? lugar do Brasil, né? Ele empacota, envia e você acha alguém local para fazer a instalação. E foi uma ideia Exatamente. muito bacana, né, porque ele ganhava na questão de escala, ele conseguia, com uma mesma pedra, produzir várias pias similares, né, e ao mesmo tempo você resolvia um problema do consumidor de ter que ir até uma marmoraria, começar a pensar como que vai ser a peça, escolher o mármore. Achar, escolher, que é um Ele já processo. deixava a jornada inteira pronta. Ou seja, na matriz de inovação, você elimina algo, né? E você eliminou essa Exato, personalização, que a princípio é exato, uma ideia de louco, mas você ganhou volume e escala, né? É, exato. e outra, a questão da dor que ele teve e que naquele momento ninguém no mercado resolvia, ele falou: "Meu, eu vou resolver", uma visão empreendedora em algo que ele não tinha o know-how, mas ele falou: "Aqui tem um mercado, uma oportunidade". E o próprio Rodolfo Torello também teve uma visão muito clara de: "Meu,
tô saindo de executivo, vou comprar um negócio que eu não domino totalmente, eu tenho uma certa experiência, mas eu vou arriscar. E isso é o mais bacana do empreendedor, né? Sim, É o esse arriscar, instinto. né, Zé? Isso. Assim, é bacana porque isso, assim, eu costumo dizer que o instinto de vendas, né? Ou a gente herda de alguém, no caso, esse é o meu conceito para inovação, né? Então, assim, um vendedor, para mim, ele tem que estar sempre empreendedor ou vendedor, ou quem quer que seja, que atue na área comercial, tem que estar sempre inovando. Então, tem que estar sempre fazendo alguma coisa diferente. E eu, desde pequeno, desde quando, assim, desde pequeno eu tentava fazer sempre as coisas diferentes. Foi assim que a minha carreira foi muito positiva no banco. Assim, eu criava sempre soluções de fazer alguma coisa fora do que estava todo mundo fazendo do método tradicional. Esse era sempre o meu ponto de vista. E para esse nicho, que não foi nada fácil, vou falar, a gente travou em logística no Brasil, assim, a gente precisava mandar uma peça para o Nordeste, então mármore, granito são peças que quebram com muita facilidade, então a gente teve que adaptar muito a questão de embalagem, de produto. Então, é assim, muitas das vezes os empresários, penso eu, que eles barram nas dificuldades. Então, assim, teve peça, uma história curiosa, teve uma peça que eu vendi para Osasco, eu me lembro, no e-commerce, foi uma das primeiras peças que eu vendi para Osasco. Essa peça quebrou 5 vezes. E, cara, assim, eu mandava, quebrava, mandava, quebrava, mandava, quebrava. A última vez eu falei, não aguento, eu vou botar no meu carro e vou levar lá, que eu vou fazer isso acontecer. Então, assim, cara, a gente precisa ter esse espírito, você entende? Para quem quer inovar, precisa estar preparado. Né? Exato, precisa estar preparado, porque o vendedor ele nunca está na zona de, ele tem que sair da zona de conforto dele, né? Então, assim, o desafio com a parceria com a Leroy foi bacana, porque a gente viu uma oportunidade, tinha uma demanda grande, e eu falei, cara, vamos fazer esse escalar através deles, né? Então, mas assim, foi legal, foi bem desafiador o processo lá, foi interessante. Não, e o link, né, disso e os próximos passos até você ir para os Estados Unidos e de repente já está construindo uma vida e uma empresa aí, né? Então, aí é bacana a história, porque logo depois disso, né, assim, um pouco depois veio a pandemia, veio 2020, né, e aí quando veio a pandemia, eu percebi que estava tudo parando, eu peguei um dos últimos voos para vir para a América, para os Estados Unidos. Eu tinha alguns amigos que já estavam aqui nos Estados Unidos, falei, cara, eu vou passar um tempo lá, eu vou buscar desafio novo, vou buscar coisas novas. E assim, eu cheguei aqui logo em 2020, logo depois me casei, me estabeleci aqui e comecei, falei, cara, agora eu vou ter que começar a trabalhar, né? Vou ter que começar a trabalhar, começar a buscar alguma alternativa. E assim, através desses amigos, eu comecei a vender pedras, chapas de granito, mas através de distribuição, né? Então eu comecei a rodar a Flórida inteira, eu viajava, eu atendia de 15 a 30, às vezes até 30 estabelecimentos de quando era próximo, quando era mais distante, eu conseguia fazer algumas 5, 6 visitas por dia. Então, assim, eu visitava toda a Flórida, eu rodava de Miami até Orlando eu vinha para a nossa costa aqui, para o nosso Golfo, e assim, comecei a vender. O inglês estava bem desarrumado naquele momento, não estava com inglês bom, então, assim, foi aí que eu enxerguei que assim, era bem desafiador também o fato de ter vindo para os Estados Unidos, porque eu entender a cultura do americano, entender como ele pensa, entender assim a forma de abordagem é completamente diferente para mim, no meu ponto de vista, do Brasil. Você entende? O americano ele é mais conservador, ele não adianta você chegar nele, dar aquele tapinha no ombro que ele vai te estranhar, você entendeu? Então assim, são coisas que com o passar do tempo, dos anos, hoje depois aí de 6 anos que eu já estou aqui, agora que eu realmente digo assim, que eu já estou iniciando um ciclo de entender bem o comportamento do americano, né? Então foi essa trajetória, né? Foi essa virada aí de Brasil para cá. E o bacana é que a língua não foi um obstáculo para ele tomar a decisão de ir para os Estados Unidos. Ele era consciente, né, Zé, que você não tinha o inglês perfeito, mas ele teve aquela visão, vou para lá, vou arriscar. Chegou um momento que ele falou, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, quero ficar aqui.
e foi com a cara e com a coragem, Com o inglês que né? tinha Com o e inglês que vambora, estava. né. Não foi um Sim. impeditivo, né? E isso com É, certeza ajudou ele a começar a entender também como se relacionar dentro dos Estados Unidos. E o bacana do bom vendedor e do empreendedor é que ele não tem vergonha. Talvez uma pessoa comum, né, um cara financeiro, talvez, que fosse Que fazer ele isso, fez carreira, né? mas E ó não que é o ele fez. perfil principal, né, que é essa exato. coragem, Exato, essa você, competência você ia técnica. travar, né? Ele não Exato. travou, né? Ele nunca olhou isso como um obstáculo. Eu elenco assim, é, assim que a coragem na vida de um vendedor, de quem está na ponta, é primordial. Então, assim, você tem que ter coragem, porque cada dia você vai ter um desafio novo, né? Não Exato. adianta a gente achar que as coisas vão estar desenhadas para nós que somos as pessoas responsáveis a desenhar isso, né? A vontade de sair da zona de conforto também. Assim, um vendedor. Então, assim, eu digo que uma pessoa que lida na área. Eu falo vendedor, mas a quem lida na área comercial diretamente, ela nunca pode aceitar um ambiente sem desafio. Você entendeu? Exato. Porque o desafio faz parte da nossa vida. Então, a vontade de explorar novos ares, novos produtos, tem que fazer parte da vida de quem está na área comercial. Caso isso não faça parte, então definitivamente, no meu ponto de vista, essa pessoa não é a área dela, você entende? Então, assim, porque é aquilo que eu comentei um pouquinho atrás. No meu ponto de vista, a questão comercial, o dom comercial, eu penso que 50% você pode até herdar ele de alguém. No meu caso, eu herdei do meu pai, porque desde o início me identifiquei muito com ele, eu visitava com ele, era um representante comercial, eu visitava, eu andava desde pequenininho, eu visitava lojas com ele, eu ia em todos os lugares, eu procurava entender, eu procurava fazer algo de alguma forma diferente, abordagem junto com ele, desde pequeno. E os outros 50% é aprendizado, né? Aprendizado. Então, é um conjunto de dom com aprendizado para uma pessoa, no meu ponto de vista, se tornar uma pessoa de sucesso na área de vendas, né? Então, acho que basicamente é isso. E voltando um pouquinho aqui para a América, para quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foram muitos desafios que eu encarei aqui na frente. Assim, um deles foi a vontade de voltar, porque eu tinha uma vida muito estabelecida no Brasil, eu tenho a família toda no Brasil, e isso é uma dor que boa parte das pessoas que vêm para os Estados Unidos, eles no início, alguns se mantêm aqui por questão financeira, graças a Deus não era o meu caso, eu tinha uma situação financeira estabelecida no Brasil, mas eu fiquei justamente pela vontade, pelo desafio. Falei, não, eu peguei essa nova empreitada assim de realizar venda de pedras e vou até o final, vou ficar aqui e vou sentir. E também teve um outro fator, que era a época da pandemia, que as coisas estavam bem paradas aí no Brasil, até um pouco mais do que aqui, no caso, né? E assim, eu esperei um pouco aquela fase e logo depois eu alavanquei e acabei, graças a Deus, ficando por aqui, né? E você tem uma parte da história interessante, é que você começou a trabalhar para uma empresa, depois você viu a oportunidade de comprar essa empresa, fazer parte do topo da cadeia ali, de ser o dono, e começar a implementar a sua característica agressiva de vendas, preocupação com o cliente. Como que foi essa virada? Então, eu por conta logo depois que eu me casei, por conta de viajar muito aqui, eu rodava muito, visitava muitas lojas, eu falei, eu preciso me estabelecer. E aí veio a oportunidade da aquisição de um business aqui, de uma empresa consolidada, uma empresa que já estava aqui há mais de 15 anos, né? E aí assim, é interessante quanto em curto espaço de tempo eu criei inúmeros relacionamentos aqui nos Estados Unidos, com pessoas na onde eu tive que desenvolver uma técnica, vamos dizer assim, completamente diferente. Muitas das vezes aqui a técnica era no pedacinho do papel, eu escrevia porque eu não conseguia falar direito inglês com a pessoa. Então, cara, a vida do vendedor ela é assim mesmo. Então, assim, Com missão muita dada, missão adaptação, né. cumprida. Muita adaptação. E aí, por essa energia, por essa vontade que sempre me acompanhou, muito grande, veio essa oportunidade da SPD, que é um business consolidado. E assim, um dos clientes falou, cara, eu tô aqui, assim, eu tô com outros negócios e penso talvez em deixar essa companhia com uma outra pessoa para cuidar, e me fez uma proposta até de vir trabalhar para ele um ano antes
praticamente um ano antes, porque eu fiquei na área de vendas, fiquei vendendo pedra um bom tempo, e um ano antes ele fez uma proposta para vir trabalhar com ele. Aí eu falei, cara, eu estou bem, eu estou vendendo, eu estou cuidando do meu horário, eu gosto da minha flexibilidade de horário, eu tenho muitos compromissos, mas eu gosto da minha flexibilidade de horário. E aí, depois de um ano, eu voltei visitando ele, até que chegou um ponto e falou, cara, minhas coisas estão acontecendo lá fora, você é o cara, e assim, vambora, abraça aí e a jornada e assume aqui a cadeira da companhia. E eu até então, como já tinha uma experiência de fabricação também de Brasil, eu já tinha trabalhado fazendo exatamente isso que eu fazia no Brasil. Eu trouxe, assim, tive a sorte de conhecer os meus sócios. Hoje eu tenho um sócio que cuida da operação aqui da companhia, muito bacana, ele me ajuda demais, e eu cuido da área comercial, financeira, eu ponho energia no time. Então foi basicamente assim, a transição foi um pouco por oportunidade e eu por eu ter cavado também essa oportunidade, né? Não existe sorte, existe gente. oportunidade com preparação. Ele teve a oportunidade que ele foi construindo ao longo do tempo e a preparação que ele conheceu o mercado, foi ali barriga no balcão, frente a frente, dificuldade de comunicação e virou sócio. Criou a oportunidade, mesmo sem saber, né? Porque não Exatamente. era o objetivo virar sócio. E a empresa era concorrente, a sua. O que é a Não, SPD? Então, porque na realidade é o seguinte, como eu atuava com distribuição de pedra. Então eu vendia pedra para um shopping de fabricação, né, que é o caso da SPD. Então, o que é a SPD hoje? A SPD hoje ela é uma empresa que vende para consumidores finais, entendeu? A gente hoje já tem uma carteira de cliente de homeowners, de builders e de designers locais aqui da nossa região, do nosso county. E até então eu vendia só o produto. Então eu vendia só a pedra bruta. E a SPD é a empresa que transformava a pedra em cozinhas, entendeu? Então, Perfeito. ela é o que a gente chama aqui de fabricador, né? É o produto final. Então, como é que contar um pouquinho da história da SPD para vocês, bem breve? A SPD, em 2023, que a gente acabou iniciando esse projeto aqui, né? A estrutura da companhia, como eu falei com vocês, a cidade de Naples é uma cidade muito boa, uma cidade assim onde as pessoas vêm para veraneio, é uma cidade bem high-end, onde tem a maior concentração de casas assim de multimilionários na nossa região. Então, assim, vindo para cá, eu me identifico muito com esse público que prioriza qualidade e não preço, entendeu? Então, assim, esse foi o foco aqui, esse está sendo o foco do nosso negócio, aquele público que busca qualidade e excelência no atendimento e não foca só no preço, né? 2024, então um pouquinho da história da companhia. Em 2024, a gente cresceu aí na ordem de 20% o nosso faturamento, a gente estruturou o nosso time, assim, a gente manteve o time, a gente não mudou o time de vendas, a gente mudou algumas regras aqui de comissão e a gente tentou só melhorar. 2025, Você alavancou a gente cresceu mais. Desculpa te cortar, você levantou o processo de meritocracia para alavancar a venda? Esse foi talvez o ponto essencial desses 20%? Ou algum outro? Então, a energia, o processo de venda, a venda mais construtiva, você entendeu? Isso no meu ponto de vista, vem sendo o sucesso da nossa companhia. Porque a gente partiu um exemplo, a gente tinha uma equipe de venda que não ia para a rua, você entende? Que não ia lidar com o cliente na rua. Americano, ir na casa dele e tal. E eu falo, quando o americano ele bate ele dá uma oportunidade da gente entrar na casa dele, que é o que eu falo, que eu chamo a nossa metodologia de go deep no deal. Então, assim, vai fundo no negócio, não tenta. Porque quanto mais fundo você for num negócio, na dor do cliente, mais você vai ser a pessoa certa para consertar aquela dor dele e de resolver o problema dele. Então, essa que é muito do conceito que o Paulo fala bastante, é um especialista no porta a porta também, né? Tem esse conceito, porque você vai, né, nada melhor que você estar na casa do cliente, né? Você cria relacionamento depois que você verdadeiro. Quebra todas as barreiras e as dificuldades de abrir essa porta. Então só um pouco não teve alavancagem, não teve entrada de capital de fora, não teve nada disso, foi na raça e assim, só com a diferença de metodologia e de forma de atuação do time de vendas, a gente conseguiu sim crescer muito, a gente não mudou muito
o time de estrutura operacional, a gente só está aprimorando a estrutura operacional, mas assim, de 24 para 25, a gente cresceu mais 25%. Então, assim, a gente fez indo para a casa dos clientes, a gente partiu para a dor dele, partiu para entender o que o cliente queria, de fato, e chamava para vir para a loja. Mas quando ele chegava na loja, a loja não estava não estava vendendo luxo, né? Não estava vendendo glamour. Então a gente investiu em 2025 pesado no nosso showroom. O Paulo teve a oportunidade, acho que, de vir aí na América, vem conhecer a gente aqui. Ele viu que o nosso showroom assim tá bem bonito, tá pronto para receber o nosso público, né? Então, assim, a experiência começa na casa do cliente e termina aqui na nossa loja, né? Então nós vamos lá. A decisão da escolha, né? Exato, porque assim, hoje nós somos uma das poucas companhias aqui da nossa região que tem os full slabs, que a gente chama, que são as pedras grandes, para ver. Então, assim, é sempre procurar entender o que o cliente quer. Todo mundo que apresentava um sample, que é uma amostra para o cliente, apresentava um pedaço pequeno. Eu falei, não, cara, a gente tem que mostrar pedaço grande, para ele ter uma ideia da realidade da cozinha dele, de como que vai ficar. Você entendeu? Então, assim, a gente investiu no nosso showroom, a gente iniciou uma presença digital, foi aí, porque a gente passou o ano de 2024 inteiro meio que trabalhando no offline, entendendo, aprimorando, arrumando, trazendo o nosso novo estilo para cá. E 2025 a gente partiu para o digital. Eu amo inovação, eu sou o cara do digital, por mais que eu gosto muito de relacionamento, do tete ali, de conversar direto com o cliente. Quem está fora do digital, quem está do ambiente quem está fora, quem não traz uma experiência digital também, está um pouco fora do mercado hoje em 2026, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? O nosso público é interessante porque o quanto é importante você entender e conhecer o seu cliente, né? Antes de qualquer coisa. Não é só sobre ter um produto bom, ter qualidade, mas você entender o seu cliente. Hoje o nosso público aqui na área de Naples, são pessoas que vêm do norte, Canadá, Nova York e de vastos estados lá do norte, eles têm casa de veraneio aqui. Então, o público mais old people, são pessoas mais velhas. Então, assim, a abordagem tem que ser uma abordagem sutil, bem, assim, eles te abraçam. Então, é bacana uma situação assim, que acho que todo mundo que está no Brasil, às vezes, tem aquela, poxa, mas eu não tenho um inglês bom, cara. Será que eu vou me dar bem lá nos Estados Unidos? É assim, é interessante que depois de um tempo eu entendi isso. O americano, ele adora quando ele vê que você está se esforçando para fazer alguma coisa, né? Então, assim, você está se esforçando para falar inglês, ele fala, não, ele tá falando perfeitamente. Cara, eu fazia mímica e ele falava que eu já estava falando fluente, entendeu? Então, assim, sim, isso super foi lá atrás. Exato. Então, eles adoram ver que você está se esforçando para entender a cultura deles, para entender o que eles precisam, o que eles querem, como você pode ajudar eles, né? Bom, 2026, agora, esse ano, como é que a gente está planejando o nosso negócio? A gente está sendo mais audacioso em 2026, a gente está planejando aí 35% de crescimento no negócio. Assim, a gente está trazendo bastante solução digital para a companhia. Então, assim, o digital atrelado ao offline, que é ir até a casa do cliente. Então, a gente está aumentando o nosso número de visitas, a gente está convidando mais pessoas para vir, a gente está remunerando melhor o nosso time, a gente está procurando dividir mais o share com o nosso time, com quem está junto com a gente no projeto. E, assim, promete, porque os próximos 2 anos aí a gente tem as metas bem ambiciosas pela frente aí, né? Que legal. O Zé, o que é bacana e remete um pouco a... Depois você vai poder ver também o episódio do Rodolfo, que também era um executivo, empreendedor, tinha essa veia já agressiva comercial desde pequenininho também, igual você. É que você teve que tomar uma decisão aí também na SPD, o que você ia vender, né? Porque você não ia vender a cozinha inteira, você não ia vender os metais, você não ia resolver o problema da cozinha inteira para o cliente que você decidiu atender. Você resolveu se especializar e ser o melhor em countertops e gabinetes. Você Exato. teve que ter essa escolha. E o Rodolfo também teve que tomar escolhas no que ele ia ser bom e o que ele não ia fazer. Isso é muito bacana, né? Como que você chegou a essa conclusão? Cara, fazer a lista do que o concorrente está fazendo e fazer igual é a coisa mais fácil do mundo.
Então a gente tem que fazer a lista do É. que ele está fazendo para a gente fazer diferente dele, né? Então, assim, essa é a nossa premissa aqui na companhia, né? O caminho, exemplo, eu vou fazer um pouco a questão alguns concorrentes nossos, eles ficam assim, eles atuam de uma forma diferente do que a nossa. Eles ficam esperando os pedidos entrar, porque aqui quem traz os negócios para nós são os homeowners, são os builders e os designers, né? Que geralmente que são os nossos principais clientes e parceiros. Repete de novo o primeiro termo que eu não entendi, antes do builders e designers. Homeowners são Os donos da casa. Homeowners. Ah, são os consumidores finais. São os donos das casas, né? São os clientes finais, são Cliente consumidores finais, pessoa física, isso. Os homeowners, os builders são os construtores, né? Os construtores e os designers. Exato, general contractors, e os designers, que são os designers. Muitas das companhias, o caminho fácil, até então, o que a gente costuma dizer, que é se atrelar o negócio, voltar o negócio 100% para builders e designers, porque vai caindo pedido toda hora, a gente só tem que cotar e fechar negócio. O sistema... É passivo, a relação é passiva. Exato, porque e gera retorno também, mas aí passa a ser a qualidade e a excelência já não é, talvez é um fator primordial, você tem que ter, mas assim, não é o nosso negócio. O nosso negócio, assim, não é ficar aqui esperando os pedidos aí, você entendeu? Então, Exato. a maioria, então eu poderia estar indo nessa mesma linha dos concorrentes aqui, a maioria dos nossos concorrentes. Exemplo, lojas aqui como Leroy, que é Home Depot, Lowe's, vende também cozinha e gabinete. Então, assim, o que a gente diferencia a gente dessas grandes redes, dessas grandes lojas também? Que o nosso cliente, quando ele vem aqui, a gente vai na casa dele, a gente quer conversar, a gente quer, assim, entender muito o que ele quer e a gente busca qualidade, busca excelência. E enquanto as lojas grandes aqui, locais, na verdade, é assim, é mais em demanda e mais em quantidade. Quantos clientes estão visitando a loja, quantos pedidos estão fechando e acabou. E não, para nós não. Tanto é que o nosso índice de fechamento de negócio é muito grande, porque realmente praticamente de 10 quotes que a gente manda, a gente está no índice de 50% até 70% de fechamento, você entende? Então, sinal que seu probing tá toda, né? E é uma venda consultiva. Toda a investigação e consultoria tá funcionando bem, né? Até o fundo, como ele diz, né? Exato. Ele saiu daquela venda massificada que ele tentou e agora nos Estados Unidos ele está focado no mercado de luxo, com alto valor agregado no produto que ele oferece e um atendimento completamente personalizado. A personalização não é só, talvez, até menos do que no produto, ela é mais até no atendimento, pelo que eu estou entendendo, né? Exato, porque assim, a gente, exemplo, a gente traz, agregado a isso também, que nem agora para 2026, a gente sempre está inovando e trazendo alguma experiência, algum produto diferente para os nossos clientes. Então, assim, 2026 a gente está sendo pioneiro, está trazendo uma garantia estendida para a cozinha e counter completamente inovadora. Aí já é a linha financeira dele. Você vê como é bom agregar nossos conhecimentos ao negócio? Exato, exatamente. Então, a gente busca mais fidelização através de uma garantia estendida, a gente está plano de assinatura para serviços, então a gente vai estar implementando agora um plano de assinatura. O cliente precisa de alguma coisa, isso acontece demais na casa dos clientes. Então, assim, o cliente mancha uma pedra, ele não sabe como tirar aquela mancha, ou ele, entende? Ele quer manter, aqui a gente faz muito outdoor kitchens, que são cozinhas externas, né? Então, assim, a água da Flórida, ela é uma água ela é uma água diferente, não é uma água tão pura, então isso danifica o produto. Então, assim, a gente vai até a casa dos clientes, aplica um produto, um sealer para proteger, então a gente está trazendo isso. E, assim, mais novidades estão por vir aí também para os designers, para os builders também, que a gente está de alguma forma fazer diferente, né? Você entende? Fantástico. Essa a gente está incrível, mas o tempo já está acabando de novo. Passa Zé, rápido. Quero agradecer pra caramba. De novo, é muito bacana para quem vai estar assistindo esse podcast, escutando esse podcast, entender a mente do empreendedor, né? E como ele toma as decisões. E existe sim risco, tem que ter coragem, mas a hora que você encontra o caminho, você tem que fazer bem feito e fazer o melhor, porque senão não adiantou nada, né? E eu queria só uma última para a gente encerrar. Tem alguma coisa que você faria diferente hoje
com relação a esse caminho que você fez para chegar até os Estados Unidos? Bom, jornada diferente, assim, eu penso assim, eh, uma das coisas que me segurava muito minha carreira de executivo era talvez assim, eu não é a questão da a falta da coragem, porque isso ela sempre me acompanhou, mas assim, talvez o que fizesse diferente é enxergar que aquele caminho não é o caminho ideal que eu quero e tentar mudar a rota mais rápido, você entende? Então, assim, na minha trajetória, eu penso assim, se eu tivesse vindo, pô, fui muito feliz no Brasil, adoro o Brasil, tô sempre aí, tenho contato, tenho família, então assim, mas assim, hoje os Estados Unidos me abraçou, assim, eu tenho minha família aqui também, e talvez se eu viesse antes, é um pouco da linha de pensamento, talvez eu tivesse voando mais, um pouco antes da era digital, tivesse pego o embalo aí do digital, apesar da gente estar tentando acompanhar com o AI agora. Então, assim, talvez se eu fizesse diferente, talvez só o meu feeling, é o que eu sentia lá atrás, e não demorar tanto para tomar iniciativa, você entende? Então, assim, se a gente sentiu, a gente Se o mensurou, instinto vai, né? se o É. instinto vai e mediu, tem que ter Então medida. acelera. É. Na Muita gente dúvida acelera. O Rodolfo Torello fala acelera. muito isso. E assim, não adianta, desafio, problema vai ter no Brasil, problema vai ter aqui, vai ter em qualquer lugar Exato. do mundo. Então, assim, só que eu estou num cenário hoje que me favorece mais. Eu penso assim, na minha linha de trabalho e favorece também a qualidade de vida para mim, para a família. Então, talvez eu acho que a única Perfeito. coisa que eu faria, eu tivesse vindo mais cedo. Acho que Boa. basicamente é isso. Zé, super prazer te conhecer aqui, te entrevistar nesse podcast Varejo da Real. Obrigadão, Pô, Zé. legal. Até a Abraço. próxima, eu Obrigado. tô por aí com Um o Paulo. abração, cara. Um abração. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.